Voltando aqui de onde eu parei, espero que vocês tenham curtido o outro vídeo. Agora vamos fazer um desenho incrível. Vou fazer o esboço logo, vou fazer uma personagem que eu acho que vocês vão reconhecer. Não sei, até porque esse desenho não saiu tão bonito. Tô fazendo aqui o esboço, fazer um esboço assim, mais ou menos, né? Não muito simples, porém simples. Não sei se vocês vão adivinhar quem é que eu vou fazer. Peguei uma referência no Pinterest, tá? Eu também fiz uma line art bem despojada, né? Porque eu adoro aquelas line arts que não são bem retinhas, tipo, bem retinha mesmo. Até porque eu também tenho dificuldade de fazer essas line arts bem retas. E é uma dica pra você também, que tem esse problema de, ai meu Deus, minha line art fica toda torta. Utiliza isso a teu favor. Olha, presta bem atenção nessas linhas de JoJo's. Eu acho que você tá percebendo que a Jolene de JoJo's ela tem umas partes mais finas, outras mais grossas, então isso deixa o desenho mais bonito e mais atrativo. Fora que te dá mais liberdade de fazer o desenho. E para treinar essas linhas, você pode fazer riscando a linha do caderno. Tem a pauta do caderno, você pode pegar a sua canetinha e ficar riscando até você conseguir deixar bem direitinho nessa linha. Fora outros exercícios que tem, se vocês quiserem eu posso passar aqui para vocês. O lápis de cor da Prismacolor, ele é muito macio, gente. Ele é muito macio mesmo. As cores dele são bem vibrantes. Pra quem nunca teve esse lápis, ele tem um cheirinho bem peculiar. O cheirinho dele assim de cera. E ele é muito fácil de misturar. Você consegue sobrepor uma cor na outra. Isso é muito, muito interessante nesse lápis. Já no realismo, eu gosto de utilizar ele misturado com outros lápis. Porque para mim, fazer um desenho com um tipo só de lápis é um pouquinho difícil. Às vezes é bom você ter uma caixinha de um tipo de um lápis, uma caixinha de outro tipo, para tentar mesclar essas texturas dos lápis, que são bem diferentes, principalmente o lápis da Prismacolor. Você misturando ele com um lápis seco, eu particularmente gosto bastante, dá uma textura bem diferente, bem única, que eu gosto de fazer nos meus desenhos. É como se eu passasse uma camada grossa, que no caso seria o Prismacolor, uma camada bem grossa no papel, e espalhasse essa camada grossa com um lápis seco. Pelo menos eu uso isso demais. E uma dica também para o Prismacolor que eu gosto bastante é utilizar o esfuminho. Eu consigo tampar quase todos os porozinhos do papel, aquelas partezinhas brancas que ninguém gosta. Apesar do papel ser liso, eu consigo deixar uma pintura bem mais homogênea quando eu passo um esfuminho por cima. E uma coisa que eu fiz nesse desenho também foi usar um pouquinho minha criatividade, né? Geralmente eu pego as referências, caso seja algum personagem já conhecido, pego a referência do Pinterest ou de outros sites, né? O Pinterest é porque todo mundo tem mais acesso. Eu pego esse personagem e dou meio que uma modificadinha para deixar um pouco mais minha cara, tanto nas cores como no que tá em volta, no fundo e tal. Esse desenho da Jolene eu acho que é de uma capa do mangá, e eu acabei fazendo ela como se tivesse encostado em umas rosas, não sei, eu quis fazer umas rosas e depois fiz um fundo triangular com esse azul. Foi bem divertido e bem gostoso de fazer. E pra quem não sabe, eu fiz esse desenho em live lá na outra plataforma. Caso você queira saber, todas as minhas redes sociais é AJ Arts. Qualquer lugar que você botar aí AJ Arts,
é pra ser eu. Se não for, me avisem, tá bom? Se você quiser ter esse lápis, é uma ótima recomendação. Acho ele muito, muito bom. Até porque ele é um lápis profissional. Mas se você não tiver condição, não se preocupe. Usa um super soft, que também dá bom. Ou usa outros tipos de lápis, que sejam macios, que também dá legal. Até porque o custo-benefício desse lápis é muito alto. Então, caso você não consiga manter, é melhor não ter. Tem várias opções aí no mercado que dá pra gente utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço pra vocês, um cheirão no cangote e até a próxima. Beijão!